Hoje, 21 de maio de 2025, hoje nós vamos caminhar no encontro de número 223. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Como é bom ter a tua presença. Como é bom seguir os teus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo. A oportunidade do crescimento espiritual. A oportunidade de construir um futuro mais luminoso. Muito obrigado, Jesus. Queremos agradecer também a presença desses amigos que nos amparam, que nos auxiliam, que nos ajudam. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Eurípides, pela luminosidade que nos levou. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Os fatos acontecem, as coisas vão ocorrendo. E nós, há muitos anos, nós estamos sempre tocando em uma mesma tecla, porque sabemos que ela guarda grande importância para o nosso amanhã, para o nosso mundo. E impressionante que seja, por muitas vezes, algumas pessoas me questionaram a respeito. Mas esses questionamentos cada vez mais me deram força para que eu seguisse adiante e continuasse promovendo o mesmo espetáculo. Por quê? Porque é o amanhã que nós necessitamos. É o amanhã que nós precisamos. É o amanhã que nós precisamos construir. E face algumas questões que surgiram por esses dias, e como podem também elas estarem nos questionamentos de muitas pessoas, nós então fomos buscar nos livros os dados que nós temos trabalhado constantemente. Nós falamos aqui do Transição Planetária. A seguir, nós temos o Amanhecer de uma Nova Era, do mesmo autor, Manuel Filomeno de Miranda. E eu trouxe um pequeno trecho deste livro para nós verificarmos e compararmos com alguns dos assuntos que vemos que estamos tocando sempre a respeito. Eu estou no capítulo, deixa eu ver aqui, eu já esqueci. Eu estou no capítulo 3 deste livro, que é intitulado Planejamento de Atividades Espirituais. Observe no detalhe, planejamento de atividades espirituais. E diz assim, em determinado trecho: nesse período de transição planetária para mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas, e os espíritos resistentes no mal percebem
que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhes emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. É o que eu falo sempre. Cuidado com os pensamentos, cuidado com os comportamentos, porque essas falanges trevosas estão atacando o mais possível. Basta um pequeno deslize de cada um de nós, que é um caminho para que eles penetrem e venham tentar nos prejudicar. Temos que ter muito cuidado. Mais adiante, nos fala Manuel, nesse painel de desafios e padecimentos, a pátria do Evangelho experimenta igualmente os efeitos danosos das desigualdades sociais. Estamos vendo. Das minorias sofridas e abandonadas. Estamos vendo. Da indiferença dos poderosos. Estamos vendo. Da corrupção absurda e indébita utilização dos recursos públicos. Estamos vendo. Que deveriam ser aplicados a benefício do povo necessitado. Estamos vendo. Então não há novidade nenhuma. E todos aqueles que vão padecer essas consequências desses inconsequentes são aqueles que se deixarem emaranhar por essas falanges trevosas que aí estão atacando aqueles que têm desvios mentais, desvios de pensamento, de comportamento. Então, toda a atenção para esse processo da transição planetária, e temos falado constantemente a respeito. Após esta obra, Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda, na sequência, psicografou de volta este livro, do mesmo autor espiritual. Perturbações espirituais. É a sequência: transição planetária, Amanhecer de uma Nova Era, perturbações espirituais. E aqui, neste livro, nós temos também alguns trechos que eu vou ler para vocês. Que diz assim: veja bem, eu estou no capítulo 1, Intercessão Providencial. É o título do capítulo. E diz assim, trechos, eu vou ler trechos, ok? Veja o que acontece. Venho em nome do amor não amado. Observem o detalhe. Venho em nome do amor não amado rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita que, neste momento, experimenta severos testemunhos. Observaram? Quem é o amor não amado? Jesus. Um espírito de alto nível, de uma falange espiritual bem alta, se materializou na colônia Redenção, onde vive Manuel Filomeno de Miranda, para dar-lhes instruções a respeito do que aquele povo da colônia Redenção, da cidade Redenção, onde vive Manuel Filomeno de Miranda, dessa colônia espiritual, possam fazer para ajudar-nos. Muito bem. Mais adiante, diz assim: atormentados, essa irmã, esse espírito que se materializou, diz o seguinte: atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas que devem ser dedicados ao estudo, à oração
ao recolhimento dos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desastrosos, de convívio para o prazer e de lancharias comuns. Então, observem o que eu tenho falado a respeito. Aqui está. Quando eu digo para vocês que eu não trago palavras que não estejam dentro da doutrina espírita, dentro da codificação e dos amigos espirituais sérios, eu não estou brincando. Está aqui. Veja, a nossa irmã falando das casas espíritas, como elas se encontram. É brincadeira, não? E você sabe, lembra da lancharia lá? Daquela casa? Estou falando com lembra? Pois é, aí, está aqui. Problema muito sério. Mais adiante, diz a amiga espiritual que estava lá na colônia do nosso querido irmão. A instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho, evidentemente trazendo a casa do caminho para o século XXI. Que a casa do caminho, veja, naqueles primórdios tempos, evidentemente não tinha as condições do século XXI que nós estamos. Evocar a casa do caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre. As casas espíritas que agem como o texto que oriantes não estão em contato com o Mestre, não estão em contato com Jesus, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida. Observaram o detalhe? Olha o detalhe. A fim de que tivessem força para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida. Eles mantinham os propósitos de Jesus a fim de que tivessem força, a fim de que se promovessem espiritualmente. Não adianta você frequentar uma casa espírita, ir para uma casa espírita, assistir palestra numa casa espírita, mas não agir segundo as orientações trazidas pelo Mestre Jesus, que estão na codificação da doutrina espírita. De que adianta? Você não estará promovendo o holocausto da própria vida, o avanço da tua vida, eliminando aquilo que não presta, dissipando a ignorância. A coisa é muito séria. Então, observem que o que nós comentamos aqui sempre não são minhas as palavras, elas estão nos livros. E com muita propriedade. Muito bem, então hoje nós vamos iniciar alguns textos, vamos comentar e vamos procurar entender, compreender como é preciso utilizar a mediunidade nos dias atuais. Nós não vamos conversar aqui a respeito de manifestações espirituais. Não. Nós vamos conversar na utilização da mediunidade no século XXI. O porvir de luzes que nos aguarda. Falamos ainda há pouco. Lembra? É isso. É isso. Porque o que vamos encontrar na regeneração não é os mesmos princípios que foram utilizados pelas casas espíritas, que ainda hoje muitas ainda utilizam, não? Dos propósitos mediúnicos. Esses já passaram, esses já conhecemos, esses nós já vimos. Não precisamos mais
trabalhar desta forma. Precisamos crescer. É como diz o livro, o Holocausto da Própria Vida. Está ali. Então, vamos dar início a esse propósito. Nós vamos colocar aqui na tela uma pesquisa que foi feita pela Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo costuma muito trabalhar nesse sentido. Inclusive foi lá que o Dr. Sérgio Felipe, né, fazia as suas aulas sobre doutrina espírita. Então a USP fez pesquisa e eu colhi esses dados que eu vou apresentar a vocês, para vocês perceberem o quê? Como funciona o mapeamento genético, ok? Porque as funções mediúnicas também estão ligadas ao processo biológico, ao corpo humano. Cada alma, cada espírito que reencarna, ele traz as suas condições mediúnicas, as suas funções mediúnicas. Todos temos essas funções. Eu disse, todos temos essas funções. Uns mais, outros menos. E vocês vão verificar que o que a USP fez foi justamente provar isto. O mapeamento genético. Vamos ver. Médiuns apresentam modificações genéticas, aponta estudo. Variantes genéticas, 15.669 variantes genéticas. Eles verificaram naqueles que apresentavam uma condição mediúnica mais avançada e outros menos. Porque isso depende de cada um. Pode dizer mediunidade ostensiva. Isso! Não, não ostensiva. E aquela menos avançada, digamos assim. Um estudo liderado pela Universidade de São Paulo investigou as bases genéticas da mediunidade, comparando o DNA de médiuns com os de seus parentes não médiuns. Não médiuns é a palavra que ele usou, porque todos somos médiuns. Não tão ostensivo. Não tão ostensivo. Então aquele que não tinha uma mediunidade mais ostensiva, então eles citaram que eram não médiuns. E só consideram médium quem tem mediunidade ostensiva. Pois é. A avaliação realizada entre 2020 e 2021 identificou variantes genéticas exclusivas dos médiuns, possivelmente relacionadas ao sistema imunológico e ao processamento de informações no ambiente. É óbvio que ele está falando do mapeamento genético para nós que estudamos a evangelização de espíritos. Porque quando é feito, quando você prepara o fato do espírito para o reencarne, esse fato do espírito vai servir também para que seja elaborado um mapeamento genético. O mapeamento genético do perispírito e do corpo físico. A pesquisa pioneira analisou o exoma, a parte do genoma que codifica proteínas de médiuns e seus parentes não médiuns. O objetivo era identificar diferenças genéticas que pudessem estar associadas à mediunidade. Observe o detalhe. O resultado identificou 15.669 variantes genéticas exclusivas dos médiuns, com potencial impacto na função de 7.269 genes. Evidentemente, para que aquele corpo tivesse a condição da manifestação mediúnica,
que lhe fora doada para aquela existência. Após ajustes para garantir a qualidade dos dados, a amostra final contou com 119 participantes, 66 médiuns e 53 controles, parentes não médiuns. O estudo ainda permitiu a inclusão de gêmeos monozigóticos médiums, que permitiu uma análise comparativa com o terceiro irmão não médium, fortalecendo a validação dos resultados. Vejam como a própria ciência materialista, digamos assim, começa a chegar à conclusão de vidas espirituais. Daqui a pouco, eles também vão falar no mapeamento genético. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. E vão verificar que cada um tem a mediunidade necessária àquela existência, pelos deveres e pelos compromissos que aquela alma, aquele espírito precisa realizar. Porque a mediunidade de cada um de nós é segundo o que precisamos realizar. Bondade divina é uma ferramenta para o crescimento espiritual. E muitos ainda não entenderam isso. A mediunidade é uma ferramenta para o crescimento espiritual. Mediunidade. Isto aqui é uma matéria que fora escrita há poucos anos atrás e que foi editada em uma determinada revista que cuida da nossa doutrina, da doutrina espírita, e que nós estamos trazendo e que vamos ler, vamos falar a respeito, para que possamos ter um pouco mais de luminosidade sobre mediunidade. Mediunidade. Mediunidade não é matéria de promoção, tampouco para ser usada em prol das satisfações do ego. A mediunidade não é para cuidar de processos materiais. A mediunidade não é para cuidar, será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? Será que eu vendo isso ou vendo aquilo? Eu devo me mudar daqui ou ir para outro canto? E tem muita gente usando a mediunidade, consultando médiums que se propõem a esse tipo de situação. A mediunidade é para crescimento espiritual. E se você tem alguma realização a ser feita, e você precisa de alguma orientação, é fácil. A orientação lhe chegará, e dependendo do seu comportamento, da sua atitude, ore a Jesus. E essa orientação lhe chegará pelas vias mediúnicas. Simplesmente assim. Mas é assim, simplesmente. É simples desta forma. Não precisa mais nada, não precisa consultar ninguém. Não precisa ir no médico da esquina, na umbanda, no terreiro, para consultas. Não precisa. E está arriscado a ter maiores dificuldades depois. Aqui. Mediunidade é faculdade nobilíssima e sua utilização deve se prestar para ajudar o espírito a alcançar melhores momentos íntimos, assim como colaborar com o outro para desvencilhar-se de emaranhados espirituais, doando-lhe alternativas para orientar-se por caminhos acertados. Mediunidade é isto. Presta-se a mediunidade quando movida pela verdade para fertilizar o ambiente interior do espírito, iluminando-lhe os arquivos benignos e elevando-os para a caminhada ser consumida com compreensão real da vida,
e clareando seus propósitos para que passe a melhor visualizar as realizações às quais se destine, analisando-as sempre fora do contexto material para que possa assumir as veracidades solicitadas pelas ocorrências, já que nada, absolutamente nada, acontece por acaso e jamais tem sua gênese no mundo físico denso. Ok? Nada que vos acontece tem o seu início no mundo físico, é no mundo espiritual. Roberto, claro. É importante aquela colocação ali que fala, iluminando os arquivos benignos, ali, ó, benignos e elevando, quer dizer, a mediunidade vai no teu arquivo da sua alma de conquista e descortina para você realmente quem você é e não vive somente o fato do Espírito, que é uma prova, uma expiação. Então, quando você revive o teu arquivo mediúnico com Jesus, você revive aquilo de bom que tem em você e você luta com aquilo de mal que você está para trabalhar. Concorda? Perfeitamente. É por aí. Você imagina isso? Você ir lá no arquivo, retirar tudo que você tem de bom, quando todo mundo aponta que você é mau. É importante você saber quem você é através da mediunidade. Ela é uma ferramenta utilíssima. E para tanto, evidentemente, precisamos estar sempre com sintonias favoráveis. Isso. Né? Para que possamos não só esse parágrafo iluminar os arquivos benignos. Esse parágrafo foi dar um seminário, só esse parágrafo aqui. Para que possamos não só iluminar os arquivos benignos, mas também termos a presença de amigos espirituais que vão nos ajudar grandemente. Principalmente o nosso anjo de guarda. Perfeitamente. Principalmente o nosso guia espiritual. Esse que vale. O guia espiritual, aquele que participou do nosso planejamento reencarnatório. Aquele que está, de alguma maneira, entre aspas, responsável pelo nosso caminhar. Aquele que pode nos ajudar espiritualmente. E que muitos não percebem isso. Porque dependendo do andamento de cada um de nós, e dependendo do comportamento de cada um de nós, esse guia espiritual pode ir a patamares mais altos, pedir por nós. Olha, aquilo que estava previsto acontecer com o nosso irmão, eu acho que não precisa mais, porque ele está caminhando assim. E de repente, aquele processo sacrificial que iria nos acontecer há alguns anos na frente, não mais acontece, porque o nosso comportamento favoreceu. E o nosso guia espiritual foi a patamares mais altos perguntar a respeito e foi concedido não mais acontecer aquela expiação, aquela prova mais dura. Precisamos pensar nisso. Ou pode também ser transferido para tempo indeterminado quando você tiver força para passar por aquela experiência. Às vezes mentira. E amenizado. Você é postergado por tempo indeterminado. Perfeitamente. Jesus fala isso. Perfeitamente. Se seria um processo desse tamanho, ele pode ser diminuído. A importância de estarmos com Jesus, conforme falou ali no livro que eu li. Muito bem. Onde parei? Leu tudo. Oi? Você leu tudo. Elevando-nos para a caminhada sem consumida em compreensão real da vida e clareando os seus propósitos para que passe melhor visualizar as realizações às quais se destine, analisando-os sempre fora do contexto material, para que possa assumir as veracidades solicitadas pelas ocorrências, já que nada, absolutamente nada acontece por acaso, e jamais tem sua gênese no mundo físico denso. Certo? Então tudo que nos acontece não aconteceu agora. O princípio de tudo está no teu processo espiritual. Não é agora.
Ah, porque está me acontecendo isso, eu estou com uma doença muito terrível. Certo, mas a doença não tem a sua gênese, o seu início no processo dessa existência. Você promoveu isso no teu passado e agora está acontecendo. Essa energia é tua e ela está aí. Cuida dela e com carinho. Sem blasfemar. Sem revolta. Sem revolta, sem dizer que está ruim. Por que sem dizer que está ruim se é uma doença? Porque tudo que Deus permite que nos aconteça é para o nosso bem. É para a nossa evolução espiritual. Nada nos acontece para o nosso mal. Tudo para o bem. Por isso é que Deus sabe tudo e só deixa acontecer aquilo que é bom para nós. Muitas pessoas, quando fatos acontecem, acham, mas isso está terrível, e o que está acontecendo comigo? Está me prejudicando. Não, não prejudica. Raciocina, questiona benignamente. Por que isso está ocorrendo? Por que isso me aconteceu? Porque é tudo para o teu bem. Nada para o teu mal. Mediunidade é instrumento facilitador e capacitador para o aprimoramento moral do espírito. Aqui está. Permite-lhe alcances que jamais aconteceriam pelos trâmites materiais, pois todas as suas sensibilidades estão centradas no espírito. Foram constituídas biologicamente para que as manifestasse sobre a crosta, dando ao portador a oportunidade de crescimento anímico, crescimento espiritual. Podemos afirmar que o epicentro de todas as faculdades mediúnicas localiza-se no âmago do espírito, da alma. E ele o imortal. É ele o portador de todas as qualidades possíveis da razão, consciente e inconsciente. Ok? Então, mediunidade é isto. Todos podemos usá-la de uma forma que ajuda-nos de maneira que não imaginamos, como ela colabora conosco no nosso avanço. Até porque, repito, no nosso planejamento reencarnatório, o nosso corpo foi projetado para essa mediunidade, para que ela venha nos ajudar no nosso avanço moral nessa existência, através do corpo que estamos hospedados. É uma ferramenta de trabalho. Esse corpo é uma ferramenta de trabalho. Nada mais do que isso. Daqui a pouco essa ferramenta vai para o cemitério, porque já não serve mais. E nós continuamos a nossa vida. Tem alguém aí com medo de morrer? Eu. Hã? Só vou ficar com medo, sem medo, quando for na segunda morte. Ah, é? Bom, mas daí você pode se livrar da segunda morte. Vamos em frente. A mediunidade, conforme o avanço dos tempos no mundo, vai se tornando cada vez mais usual e sem descargas acentuadas de manifestações corporais visíveis. Os médios ostensivos vão acabar. Perfeitamente. O fato se dá pelos esclarecimentos que os espíritos encarnados e desencarnados vão obtendo e pelos novos conhecimentos que aportam às civilizações. Ontem, gestos, movimentações bruscas e manipulações exageradas. Hoje, naturalidade, equilíbrio e a energia do silêncio impulsionam a mediunidade com Jesus. Muito lindo. Meu Deus. Não precisa mais. Se sacudir, não. Não precisa mais. Aquelas reuniões. Acabou a sacudir. Né? Cheio de sacudido, batida na mesa.
né? Ei, o Espírito chegou. Né? Aí sai para salvar nessa casa porque ela é forte, o Espírito. Casa fraca, não tem nada disso. Nada disso. A mediunidade é silenciosa. Isso. Muito bom. Eu estou conversando com vocês, Mediunicamente falando. falando com vocês, citando uma série de coisas. E amigos espirituais estão me ajudando. Eu não estou aqui sozinho, como vocês também não estão. Eu não preciso estar aqui como acontecia nas casas espíritas, falando com vocês. Vou dar um recado mediúnico e como se tivesse, né? Não precisa mais nada disso. Isso não precisa nada disso. Precisou até um determinado tempo para mostrar às pessoas que a manifestação espiritual existe, que os espíritos existem, que os espíritos estão aí para aqueles que acham-se não espíritos, não almas. Mas hoje não precisa mais disso. E no porvir, no amanhã, muito menos. O próprio Kardec, no livro dos Médios, tem uma frase que define bem isso aí que você está falando. Não define, mas enriquece. A frase é assim: não se deve aceitar uma mensagem sem uma análise prévia de seu conteúdo. Sim, perfeito, também. Mas hoje, se você está com o pensamento voltado benignamente, se você está voltado para o bem, para coisas boas, se você está com Jesus, não é? A tua mediunidade só vai funcionar para coisas boas. Aquele que quer te atormentar e quer fazer com que você passe a observar mensagens indevidas, eles não chegam a você. Você está blindado. Há uma blindagem. A mesma blindagem que temos agora nesse momento que aqui estamos. A casa espírita está blindada. Não entram espíritos aqui para perturbar-nos. Estamos falando de Jesus. Aqui não entra. Primeiro, eles não gostam de falar de Jesus. Pois é. É muito chato. Pois é, eles até correm. Corre, sai daí que aí não presta, é o que eles dizem. É isso aí. Muito bem. Enquanto permaneciam grandes descrenças, a incredulidade, para ser desfeita, necessitava registrar fatos materiais contundentes. Todavia, com o avanço dos tempos, o entendimento e a credibilidade cresceram. Os espíritos foram reciclados, dispensando desta forma as exacerbadas movimentações materiais provocadas pelos médiuns nas tarefas mediúnicas das casas espíritas. Embora em outras religiões, como a católica e a protestante, a mediunidade ainda se apresenta mais gesticulosa devido às necessidades presentes e atuais dessas comunidades. Ok? Na casa espírita não precisa. A casa espírita que estiver tratando de assuntos dessa ordem, ela está desatualizada, ela não cresceu. É preciso crescer. A casa espírita que ainda estiver estudando, não, vamos estudar como começou a mediunidade, tinha que bater no tum-tum, ela está completamente desatualizada, não cresceu. Esse tempo já passou. A casa espírita que estiver fazendo sessões mediúnicas, onde os médiuns se apresentam desta forma, gesticulando, falando demais, ela não cresceu, ela parou no tempo. Ela não está no século 21. Ela não está no ápice da transição planetária. Ela começa ainda vivendo o meio tempo de provas e expiações. Já passou. Já passou. Nós estamos no século 21. Era do Espírito
e os amigos espirituais já nos falam há muito tempo a respeito disso. A mediunidade do terceiro milênio acontece pelos caminhos da moderação, isto é, ela se processa pelas vias naturais sem quaisquer artificialidades, como o ar que é respirado. Ok? Da mesma maneira, muito natural. E é muito natural mesmo. E muita gente não percebe porque desconhece, porque não estuda. Começa a elaborar uma série de pensamentos, até benignamente, e não percebe que o amigo espiritual está ali ajudando, colaborando. Por isso, estudar é imprescindível para crescer espiritualmente. Pelas vias naturais, sem quaisquer artificialidades, como o ar que é respirado. Você nem percebe, né, que está respirando, não é verdade? Você respira e não percebe que está respirando. É uma coisa natural, muito natural. É automático, né? Pois é. A mediunidade também é assim, automática. A tua glândula pineal está ali, ela é uma antena recebendo. Roberto. Oi. Esse assunto para mim é um assunto que eu vou te interromper de vez em quando. Vem, diga. Quando a gente fala de mediunidade com naturalidade, a gente considera isso natural quando nós, quer dizer, eu, amigo espiritual, estivermos falando a mesma linguagem de Jesus dentro do Evangelho. Perfeitamente. Se você estiver fora do Evangelho, aí você não está natural. Aí então, não. Aí não. Você respira o ar, você respira Jesus, respira Deus. E quando você está alinhado com o Evangelho, junto com o amigo espiritual, aí você tem a naturalidade de agir nos padrões do Evangelho de Jesus. Perfeitamente. Fora disso, você está fora da naturalidade. Aí chegam aqueles que querem te perturbar. Exatamente. Que estão com a mesma sintonia que você estabeleceu. Estabeleceste uma sintonia de maldade, de coisas que não prestam, atraem espíritos com as mesmas qualificações. E eles começam a trabalhar contigo. E muitas vezes você passa anos obsidiados por esses espíritos e não percebe. Mas se você tem o estudo do Evangelho, essa obsessão ela é quase nula. Não tem como. Aí não acontece. Você, alma, tem arquivado na sua mente as leis que te defendem. Perfeitamente. Não por palavra, mas por atitude. Perfeitamente. Na sua casa, no trem, no ônibus. Onde você estiver, você é natural. E quando você é natural, o mal tem dificuldade. Perfeitamente. Agora, se você é artificial, aí fica mais fácil. Você acabou de colocar que tudo depende do teu comportamento mental. Exatamente. Das suas ações. E a mente tem que estar ativada às leis de Deus. Está faltando uma palavrinha aí também. Está faltando? Então diga o que está faltando. Além do que o Marcos falou, que está correto, que é a sua, desenvolvimento da sensibilidade. E você aumenta. Mas é o que estamos falando. Você desenvolve a sua sensibilidade através da arte, através do cântico, através do comportamento, na leitura sadia. O médium que já desenvolveu a sua sensibilidade, que inclusive é não sei se você conhece o Max Renda, da Rosa Cruz, ele diz assim, fico admirado que na casa espírita os médiums sentem os espíritos roçarem seu corpo, sem nenhuma sensibilidade desenvolvida. Então, o espírito que se desenvolve na área da arte, na poesia e também no amor, ele, com naturalidade, ele sente presente os seus amigos que conversam com ele, dão dica para ele. É uma coisa natural. Isso. Não é só um estudo, não. É o desenvolvimento da sensibilidade. Quando falamos disso, é aquilo que sempre estamos falando. O conhecimento. Isso. Sem o conhecimento, ninguém cresce espiritualmente. Precisa conhecimento. Porque o conhecimento é que te faz compreender e entender as várias questões que se apresentam para você e o que você deve procurar. Não tem outra forma. É o conhecimento. Então,
você passa a ser mais amigo das artes e das outras sensibilidades todas que você possa imaginar, através do conhecimento. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Aquele que não busca o conhecimento está estagnado. Ele para, ele pensa que conhece, mas não conhece. Como eu conheço muitos que me dizem assim: não, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço. Como conhece se você não participou, se você não estudou? Problema sério, né? Muitos pensam que conhecem e acham que conhecem sem o estudo devido. E aí o fracasso. E depois vão reclamar porque foram para o exílio. O que eu estou fazendo aqui? Olha, você está fazendo aqui para conhecer o que você disse que conhece e não conhece. A coisa é séria. Coisa séria. Pode se aplicar esse ditado? Diga-me com quem anda e te direi quem és. Pois é. Muito bem. Isto é, ela se processa pelas vias naturais sem quaisquer artificialidade, como o ar que é respirado. Não há qualquer necessidade de demonstrações espetaculosas, onde essas ações ainda se propagam. O estudo e a disciplina estão à espera de serem absorvidos e sedimentados. Estudo é conhecimento e disciplina. A disciplina só acontece através do conhecimento. Sem disciplina. No livro Na Estrada com Jesus, isso é um livro nosso, o amigo espiritual traduz a seguinte recomendação: não admitas que a tua ignorância te afaste das oportunidades abençoadas, as quais já fazes jus pelo teu desempenho no transcorrer da vida. Aclara o discernimento com os conteúdos do Evangelho, com as obras da codificação espírita, e te predisponhas a recepcionar os arranjos que são enviados do alto. Pois, enquanto negas, por desconhecimento ou necessidades duvidosas, as mensagens oportunas e benfazejas, outras absorves por se encontrarem dentro do teu padrão vibratório, levando-te a complicações e fazendo com que teus passos tropecem nas curvas do caminho. Está aí. Então, todo cuidado é pouco. Observem bem, né? Aqui oportunas, outras absorves enquanto negas por desconhecimento ou necessidades duvidosas as mensagens oportunas e benfazejas, outras absorves por se encontrarem dentro do teu padrão vibratório, levando-te a complicações e fazendo com que teus passos tropecem nas curvas do caminho. Que situação, né? Tem muita gente por aí tropeçando, chutando pedra. Mas essa pedra está dura. Pois é. Mas quem fez ela dura desse jeito foste tu mesmo. Agora chuta, tropeça, vais tropeçar quantas vezes forem necessárias. Eu já disse para muitas espíritas e não me canso de falar. Você é espírita? Então por que está cuidando tanto da materialidade? Tens que cuidar de ti, alma, espírito. A materialidade é para ser usada em favor de você, espírito. Mas você, você é muito, você é muito. Não sou eu, meu amigo. Não sou eu. São os livros. É a codificação. É a mensagem que Jesus deixou para nós, para o teu crescimento, para o nosso crescimento. Se você se afasta das mensagens de Jesus, você fica sujeito a outras tantas coisas que vão de acordo com o teu padrão vibratório e te leva para o caminho imprestável do atraso, do desajuste.
E nós lembra o que eu li no início aqui do livro? As falanges estão agindo aí. E não é porque você se diz espíritas que eles não chegam a eles, chegam mais forte ainda. Ai, aquele lá ó, que vai para casa espírita, pega ele, olha lá o que ele está fazendo. A coisa é muito séria. Roberto, o seu padrão magnético de atração por equívocos de encarnação passada, eles se repetem se você não mudar esse teu padrão magnético. A mediunidade faz você identificar o teu padrão magnético por aquilo que te atrai fora da lei. Você é atraído para certas situações, aquilo é repetido. Se você não educar, você vai repetir os erros de encarnação passada. Perfeitamente. E o Evangelho faz você mudar o teu padrão magnético Perfeitamente. para outro tipo de atração que não seja mais aquela que Perfeitamente. o equívoco de encarnação passada. E com uma propriedade muito em especial. Sim. Você fez um planejamento para essa existência, para isso que você está dizendo. Para mudar esse padrão. Perfeitamente. Porque o teu planejamento reencarnatório tem esse propósito, te elevar espiritualmente. Mas está. é mais gostoso você ficar repetindo os padrões antigos. Pois sensações, né, da matéria. Aí você... Se é mais gostoso repetir o passado, o exílio também aguarda, não é? Então não reclama. É gostoso também. A dor, né? O sofrimento, né? Problema sério. A mediunidade é tudo. Erga-te diante da luz dos dias atuais, absorvendo as etapas finais que aí estão, disseminadas através das mensagens dos portadores do Senhor. Elas, com a tua anuência, poderão iluminar e clarear os minutos que percorres, permitindo-te alcançar voos mais singelos e construtivos. Não é só por te esclarecerem, mas também porque contém as energias daqueles que conhecem todos os degraus que precisas subir. Aqueles que conhecem todos os degraus que precisamos subir são os amigos espirituais. É o nosso guia espiritual. São aqueles amigos que participaram do nosso planejamento reencarnatório. Lança-te ao favor mediúnico que Deus te concedeu. Faça dele uma magnânima escada para subires mais um lance a cada dia da existência, enfatizando e mais energia adicionando as recomendações do irmão espiritual no livro acima citado. Algumas palavras de Alexandre em Missionários da Luz. André Luiz. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Esporte da alma é a academia de Jesus. Perfeitamente. Quem vai para a academia? Perfeitamente. E aqui está bem colocado. Não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Todos nós temos sombras. Sombras que trazemos de várias existências passadas e que precisamos eliminá-las. Não é a sombra provocada pela iluminação pelo sol. São os nossos erros, as nossas mazelas, aquilo que provocamos, que fizemos de mal no passado, os nossos enganos. Fizemos um planejamento reencarnatório para o aprimoramento moral. Já botamos isso aqui na tela várias vezes, está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Reencarnamos apenas para aperfeiçoamento moral, diz lá no Evangelho. Vejam como isso é contundente, como isso fala fundo em nós. Se você reencarnou para aprimoramento moral, é porque a tua moralidade está ruim, não presta. Então não fuja
desse caminho, porque se você fugir, amanhã é choro e ranger de dentes, como falou o próprio Jesus. E o choro e ranger de dentes vem no dano da segunda morte, exílio. Quaresma, então, aqui eu estou aqui pensando na questão de algumas casas que trabalham, no caso, faz tratamento de cura. Fale mais alto, por favor. Então, no caso, pelo que eu entendo, não deveria mais haver tratamento algum. Esse tratamento deveria ser direcionado a hospitais como a USP, foi o que eu estou entendendo, não sei se eu estou errado. Teria um tratamento, seriam pessoas que têm uma sensibilidade, uma doação magnética, e não mais na casa espírita. Só teria, no caso, só uma educação. Pois é. Mas ainda se faz necessário para muitos esse processo, né, de buscar a cura na casa espírita, de buscar a cura naquela casa onde tem um médium que é portador desse tipo de mediunidade. Não é? Então, ainda se faz necessário. Isso vai desaparecer também, não vai mais existir. Não precisa. Não precisa. Você, autocura. Você própria pode promover a sua cura. Mas como ainda há muita falta de fé, essas casas ainda sobrevivem. Olha, uma observação. Observa-se que está crescendo o tratamento magnético nas casas espíritas. O estudo parece que está sendo relegado. Está crescendo o quê? Crescendo o tratamento magnético. Não, senhor. Está diminuindo. Está diminuindo. Peraí. É casas, observando essas casas, não são adesas à federação. Não tem bem conhecimento da orientação da Federação Espírita Brasileira. É aí aonde está o grande detalhe. Mas está vendo muita gente. A casa espírita séria, atualizada, trabalha no século XXI. Faço-me entender? Você acha que não está, essa observação é incorreta? Não está crescendo o tratamento magnético na atualidade, não? Eu não São acho. casas que não são adeptas à federação. Eu não acho, não. Para mim, o mal está diminuindo. Você acha que o mal está crescendo? Para mim está diminuindo. Não, eu concordo com você, está diminuindo. Amigo, temos que trabalhar no processo positivo, no processo otimista. O que está acontecendo no nosso país e no mundo não é o mal, é o bem trabalhando para que o mal seja completamente extinguido. Última oportunidade. A coisa é muito séria. É aí onde está a confusão da maior parte da humanidade e dos espíritas, digo eu. O mal não está predominando, ele está sendo extinto. Ele só faz barulho. Agora Ele só faz barulho. É isso aí. No livro do Espírito, a coisa é séria. O Espírito será assim: existe o bem e sua ausência. Não fala-se no mal. André Luiz recomenda: não fale no mal, não divulgue o mal. Tem alguma coisa fora do propósito? As guerras estão fora do propósito? O vulcão que está explodindo lá está fora do propósito? Os maremotos estão fora do propósito? Os processos dos climas, etc., está fora do propósito? Não está, não. Está dentro do contexto. Está dentro do contexto porque nós não agimos de forma devida. O sermão profético de Jesus, que eu canso de falar aqui, fala isto. E por acaso está lá no meu Face. Sermão profético de Jesus. Posso? Diga, senhora. É a minha primeira vez aqui, mas eu posso dar uma palavrinha. Pode ser. Estamos a falar dessas casas que fazem esse tipo de tratamento de cura. Será que, através desse tratamento, não está trazendo aquela pessoa para a luz, para o ensinamento? A partir do momento que eu estou com uma dorzinha do dedo, eu chego aqui e o senhor fala assim: ora, meu dedo fica bom, eu vou ter fé naquilo e naquele local. E através daquele processo todo, vai começar a abrir a minha mente, tocar o meu espírito. Para quê? Para que eu venha começar a me entregar, me interessar no meu crescimento espiritual. Perfeitamente. Por isso, quando Valéria começou a falar, eu disse: porque ainda se faz necessário. Porque Jesus, quando curava, porque aquele o que o senhor falou.
Perfeitamente. Porque aquele que ainda se faz necessário pela falta de fé daquele. Pela falta dele estar mais perto de Jesus. Dele estar com Jesus. Fala, Marcos. Não, assim, quando Jesus curava, que você procurava o primeiro tratamento, ele falava, curava, e falava, a tua fé te curou. Fala, não pegues mais. Não pegue mais, joga a responsabilidade. Justamente. Você Mantenha a fé que... Para você não ficar escravo de médico, mas toda Perfeitamente. vez que você tiver uma dorzinha, procurar um médico para tratar da sua vida. Perfeitamente. Você recebeu a primeira cura, agora a partir de então, você não pode pecar mais. O que fez a tua doença foram os seus pecados. Perfeitamente. Então observa que tudo que nós estamos falando, Jesus já orientava naquela época e nós não prestamos atenção. Não negava. Vai, não peques mais. Que ele falou para a mulher considerada adúltera, tem uma história grande essa adúltera, depois eu conto para vocês. O Quaresma, porque a gente também coloca muito o potencial nos outros, a gente limita o nosso poder de fé. A gente limita a nossa condição, que a gente pode se curar a partir do momento que a gente está em sintonia. E por que a gente, como você falou, por que a gente coloca mais o potencial no outro? Porque a gente falta não... de fé. Falta de fé em nós É a mesmos. falta de conhecimento a princípio. Também, Para você poder interpretar melhor a moralidade, a fé. Também. Sem o conhecimento, é isso que acontece. É que às vezes a pessoa tem fé, mas ela não tem o conhecimento que ela pode fazer isso e como fazer. Com as minhas mãos? Não, com minha fé. O que é fé? E eu começar a buscar essa fé para poder ter essa bondade, vamos dizer assim, de Deus, de fazer a cura. Porque de repente você também quer ficar curada, mas não é para a sua cura. É para você passar por aquilo com o seu crescimento espiritual. Perfeitamente. Tudo é um crescimento espiritual. É isso mesmo. Viu? Muito bem. Silenciemos-nos para profundas reflexões. Perfeitamente. Terminamos a nossa matéria. Essa matéria nós escrevemos para isso foram as nossas abordagens sobre essas questões. Essa matéria foi publicada na revista O Semeador Internacional, órgão da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em setembro de 2015. Já tem quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Naquele tempo você já tinha um bigodinho ainda. 10 anos. Era moda. Graças a Deus eu já pensava assim. Muito bem, então vamos em frente. Nossos pensamentos não necessitam das vestes da palavra para que os espíritos os compreendam. Muito bom. Ninguém consegue enganar. Engana a si próprio. Ou engana o outro que está do meu lado. É como se o Gil chegasse para mim e dissesse assim: eu sou bonito, eu estou vendo ele. Então, Eu sou cabeludo. Aí eu ia considerar que você não está bom da cabeça. ah, Deus do céu. Aí eu automaticamente, o que você acha, Marcelo? Mas você vai concordar com você, então você também não está bom. Vamos em frente então aqui. Livro dos Médiuns, capítulo 19. Oi? 19. Muito bem. A fé que revolve muito tempo o Evangelho. Muito bem, agora irmos Romanos, né? É a fé que revolve muito tempo o Evangelho. O Livro dos Médiuns, capítulo 19, do item 225. Papel do médium nas comunicações. Qualquer que seja a natureza dos médiums, escreventes mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos propósitos de comunicação por meio deles não variam na essência.
Com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados diretamente ou com os espíritos propriamente ditos se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Ok? Então vejam como é simples e muito natural. O teu guia espiritual se comunica contigo por irradiação. Ele irradia. A tua glândula pineal capta e você recebe a mensagem, decodifica a mensagem. Você decodifica a mensagem. Todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir-lhes, pelo simples fato de o dirigirmos a eles. E isso na razão do grau de suas faculdades intelectuais. Você emana um pensamento. Você emana um pensamento para alguém que está desencarnado. Você pensou naquela pessoa e então dirige uma prece para aquele espírito, para aquela alma. Ela vai receber. Ela não vai decodificar as suas palavras, o que você estava dizendo, mas ela vai sentir aquela prece em forma de energia, energia boa, salutar. Eu tive uma experiência na leitura, que os espíritos fizeram a leitura do meu pensamento. Fala alto. Lá, alguns anos atrás, lá na casa de Joana de Ângelo, né? Então, houve uma situação que a sala de cura, né? No passado, tinha um armário e esse armário tinha algumas coisas que ia para doação. A pessoa me pediu os objetos que estavam no armário para levar para o local devido. Muito bem. Mentalmente, eu comecei a mentalizar tudo que eu ia fazer. Tirar tudo lá de dentro, botar tudo nas cadeiras, onde a sala já tinha sido preparada para o atendimento. O que a espiritualidade fez? Leu meu pensamento e trancou a sala. A sala foi trancada com chave. Trancou. Aí a pessoa, quando meteu a mão na porta para botar a água para fluidificar para os assistidos, ela encontrou a porta trancada. Ela me perguntou por que eu tranquei. Disse, não tranquei, mas eu entendi. A espiritualidade leu, a sala toda estava preparada para receber os assistidos e eu mentalmente chegava a fazer um estrago. Quer tirar tudo, mexer em tudo, porque eu estava no início da doutrina, não tinha o menor conhecimento. Eu tive a maior prova de que eles leram o que eu estava pensando. Isso foi lá no Joana? Foi. Joana de Ângelo? Foi. Não era de esperar outra coisa, né? Trancar a porta. Eu conheço essa casa, né? Mas foi fechada o Quaresma, porque eu ia fazer errado. A sala tinha sido preparada para atender as pessoas necessitadas. É isso, mas agora você já está pensando melhor, né? Não, agora eu sei que não pode fazer. Eu na mesma hora, quando foi trancado, entendi. Disse, olha, depois eu tiro o que você precisa. Foi o que eu falei. Eu compreendi o recado. Agora eu vou pedir uma licença. Senhor Cid, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Obrigado. Bem agora. Viu? Que ótimo que você chegou. Ficou mais fininho, perdeu um pouco da pele. Quer dizer que determinado pensamento pode ser compreendido por estes e aqueles, segundo o respectivo adiantamento, enquanto para outros o mesmo pensamento, não despertando nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, não é perceptível. Vai depender do grau de evolução de cada espírito. Então não são todos os espíritos que conseguem entender o que você está pensando. Por exemplo, se o Gil desencarna,
Ele não vai conseguir saber o pensamento de nenhum de nós. Por quê? Hã? Por quê? Por que, Marcos? Ele não vai conseguir perceber. Melhor não falar. Não fala para não desanimar o Gil. Deixa aqui, a Gil é gente boa. Não fala para não desanimar. Alberto, Oi. Existe assim uma colocação dos espíritos que quanto mais a alma traz dentro do seu arquivo, no seu arquivo, condições de o espírito elaborar o pensamento dele através das suas palavras, porque você tem arquivo íntimo para poder materializar o pensamento do espírito. Se você não tem arquivo de estudo, de conhecimento, o espírito não pode usar como você materializa o pensamento dele, porque você não tem arquivo, você não tem nada guardado em você para que ele formule uma frase, para que ele formule um livro, porque você não tem arquivo. Como é que ele vai falar se não você tem como? Não tem arquivo. Isso diz respeito a quê? Aquilo que a gente cansa de falar, o conhecimento. Não tem como. Aí vai usar um instrumento que tem arquivo para ele poder materializar a ideia. É isso que acontece. Se você não tem conhecimento, vai falar para você um instrumento de corda quebrada, não tem como tocar uma melodia. Perfeitamente. Observa, e aí a gente vê a evolução. Oi? Não, deixa ele falar. Pode continuar. E aí então a gente observa a evolução, né, que aconteceu nas casas espíritas. Não é? Porque quando eu comecei na casa espírita no ventre de mamãe, e depois como criança indo lá. Então naquela altura, né, isso nos anos 40, naquela altura, as manifestações se davam à vista do público. Né? E os espíritos que se manifestavam, preto velhos, caboclos, eles falavam daquele jeito, né? Daquele jeito. Não vai um ser misifício. Era aquela linguagem bem rude. Bem rude. Como quem diz, estamos começando, mas vamos avançar. Tanto é que depois os anos foram passando, não é? E as manifestações de preto velho, de caboclo, cessaram nas casas espíritas. Nas casas espíritas que avançaram com o tempo. Casa espírita séria. É sério. Não é? Cessaram com o tempo. Vejam, é isso. Porque era pouco conhecimento da doutrina espírita. E quem acompanhou o conhecimento da doutrina espírita foi crescendo. E não precisava mais manifestação do preto velho dessa ordem. Mas vejam, ainda pela situação da civilização e da humanidade, tem casas que ainda permanecem nesse processo. Se você for no Tupiara, você vai ver. O Tupiara não é uma casa espírita, mas é uma casa que trabalha com espíritos. E a manifestação de preto velho, de caboclo, por espíritos ainda encarnados que procuram esse tipo de situação pela falta de conhecimento, porque não procuraram o conhecimento para se libertarem dessas situações. E aí, nós vamos lá em Zacarias. 2/3 vai para o exílio. E por que vai para o exílio? Porque não procuraram o conhecimento. E veja um detalhe. Mas eles não procuraram o conhecimento porque eles são coitadinhos. Não tem coitadinhos. É porque não procurou mesmo. Porque são espíritos que não se interessaram pela evolução. Porque o aviso veio há muitos anos, bem antes de Jesus. As pessoas precisam raciocinar e refletir um pouco mais. Porque o Velho Testamento já falava, olha, procure o conhecimento, evolua, para que você não tenha que ter a recaída da segunda morte. Está no Apocalipse. Por que o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento? É justo por isso. Você está incluso aonde? Na segunda morte, vais para lá. Estás ainda aprisionado aqui, a materialidade é lá o teu caminho.
até que você desperte. Não tem como fugir. Quem pensar que poderá enganar, está enganando a si próprio. O mais enganado é o próprio ser. Onde paramos? Aqui? Segundo parágrafo. Aí. Assim, quando encontramos um médium, o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferimos servir-nos dele. É isso. O que eu falei sem querer. Perfeitamente, é o que você disse. Eu antecipei. O amigo espiritual, aquele que quer mandar uma mensagem psicografada, certo? Ele procura um médium que tenha um cabedal que possa realmente traduzir aquilo que ele está passando. É assim que funciona. E também para fazer uma psicografia, não precisa fazer como faziam antigamente. Não. É tranquilo. Tranquilo. É tranquilo. Você escreve como se você estivesse escrevendo com você mesmo. Acabou. É simples assim. É simples assim. E tem que ser assim, sabe por quê agora? Se o médium, por exemplo, for fazer um desenho no campo da arte pictória, se ele fica com a mão assim, ele não vai fazer coisa nenhuma. Ele tem que ter tranquilidade, suavidade, para que expresse uma montanha, uma cabana, uma mulher bonita, um anjo. Se ele ficar assim, não vai fazer nada. Não vai pintar nada, não vai desenhar nada. É isso aí. Agora, na questão telepática, o Quaresma, é do próprio, é questão anímica, né? Quando você transmite aquilo que você está pensando. Também. O animismo existe. E você pode dar um pensamento e aquilo que está... E o teu animismo, ele inclusive pode ser ativado pela própria espiritualidade. Eles podem fazer com que você busque na tua própria memória, No teu próprio arquivo. no seu próprio arquivo, na tua própria memória, e coloque junto com toda mensagem psicografada tem o médium. Faço-me entender? Toda mensagem de Divaldo tem Divaldo. Toda mensagem psicografada pelo Chico tem Chico. Toda mensagem psicografada pelo Roberto Quaresma tem Roberto Quaresma. Porque, como o Maxwell falou, o espírito procura o médium que possa traduzir o que ele tem vontade de transmitir, o que ele quer transmitir. É assim que funciona. E antigamente, algum tempo atrás, se falasse que a mensagem era anímica, você praticamente saía da casa espírita. Pois é. E a mensagem anímica muitas vezes é mais rica do que uma espírita. Perfeitamente. Kardec é cheio de mensagem anímica. Mas com certeza. E Kardec, Sim, por que a mensagem dele era anímica? Porque ele era o espírito que comandava todos os espíritos que vieram ajudar na coisa. Ele tinha bagagem, né? Não, ele era superior a todos eles. Perfeitamente, com bagagem. Claro. Ele questionou. A memória fertilizada. Os comentários dele são todos anímicos. As matrizes mentais cheias de luzes. Nossa, nem fala. Então, Entrando no que ele está falando, deve observar que Kardec, por estar iniciando a codificação, às vezes ele cometia um deslize. Por exemplo, ele botou assim, imitação do Evangelho. Os espíritos chegaram, pediram para ele considerar. Aí ele analisou, aí mudou, segundo Dedier, que era o livreiro de Kardec, botou o Evangelho segundo o Espiritismo. As explicações que hoje não é deslize, a palavra não é deslize. Isso não é deslize. Isso não é deslize. Não, estou usando a palavra deslize na foto de ouro. Isso chama-se humildade. Chama-se humildade. Também. Humildade. Porque a codificação era uma equipe. Era uma equipe. Então, era traduzido aquilo que mais chegava um consenso. No consenso da equipe. Entende? Kardec fazia parte. Kardec reencarnou justamente para traduzir o que a equipe
trazia. Pois é, mas eu acho que o trabalho de Kardec foi maior do que o do Espírito. Eu falei correto o que a equipe trazia? Eu falei correto? Não, mais ou menos. O que é mais ou menos? Mais ou menos é que ainda tem O que a equipe trazia era a vontade de Jesus. Era Jesus que era o coordenador geral disso aí. Mas eu acho que os dois, o mundo espiritual, através do espírito superior, e Kardec se entrosaram bem. Tanto que surgiu a codificação. Pelo entrosamento dos dois, do Kardec físico e dos espíritos, que está com o mundo espiritual. Nunca mais fala que Kardec cometeu deslize. Não é esse Vou não. mandar prender ele, mandar prender. Nunca mais fala isso. Sabe por quê? Olha só, você pega o livro do Espírito, depois que vem a resposta do Espírito, vem o comentário de Kardec, né? No início, os comentários de Kardec estavam lá no final do livro. Kardec refundiu, mudou. Eu vou falar para o amigo uma coisa. Muito importante para o amigo refletir. Século XXI. Vamos viver o século XXI? Vamos viver o século XXI. Não, mas a doutrina agora está definida. O amigo conseguiu me entender. Vamos viver o século XXI. Isso foi lá no início, mas agora... Mas nós não estamos mais no início, nós somos no século XXI. Isso foi no... você não está entendendo. Já foi concretizada a codificação. Agora o que vier mais para frente pode ser no futuro, né? Porque Kardec diz que o espiritismo é de ordem progressiva. Se vier uma verdade, ele vai aceitar. Você acha que há necessidade de dizer isso que você falou? Hã? Você acha que há necessidade de dizer isso que você falou? Bom, que a codificação... Kardec quer dizer que se a ciência descobrir um ponto que nos livros do Espírito está ultrapassado, ele fica com a ciência. O Espírito vai aceitar a ciência. Amigo, vou repetir para você. Eu estou vivendo o século XXI. Está rindo aí? Por que está rindo? Não, porque o século XXI... É o século XXI, meu filho. Temos que tratar os assuntos para agora. Isso. O que foi ontem, aconteceu. Isso não é mais interessante para o momento que estamos vivendo? Então como é que nós devemos entender essa palavra de Kardec? Oi? Se vier a ciência provar que um ponto da codificação não está certo, devemos aceitar a ciência ou continuemos... Amigo, isso foi ontem. Eu estou vivendo o século XXI. Isso para mim já não existe mais. Porque eu estou vivendo o século XXI, eu já passei dessa fase. Faço-me entender? Ele não está conseguindo me entender, no Gil? Depois nós vamos prender ele lá naquela sala. Conversa particular no Ainda estou no tempo dos Cristo, né? Esse é o grande problema, o que você está apresentando, Gil, perdoe-me, é o grande problema das casas espíritas. Tem que viver o século XXI. Pode ser. Isso já foi. Se não sabem isso, o exílio está esperando. Faço-me entender? Eu só espero me Porque isso já foi. Isso já foi. A codificação aconteceu em 1857. Mas o ensinamento que tem ali são atuais, não são? Ou não? Aí nós vamos desmerecer. Papai do céu. Papai do céu. Ô Gil, o obsessor dele sou eu, hein? Não pode fazer Eu isso. voltei. Tá vendo? Ele já está querendo tomar teu lugar. Olha aqui, capítulo 11, Mensagens ao Médiuns, de Emmanuel. Está neste livro. O livro é Emmanuel também, tem o mesmo título. Tem o nome do próprio. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que diz. Veio exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Renúncia, abnegação, sacrifício. Aí você, eu sou médium, tem uma pessoa me questionando a respeito de alguma coisa. Eu estou com um problema. O meu problema é esse. Eu não sei o que eu faço.
Se você não estiver preparado, se você não estiver com Jesus, você vai passar uma mensagem errada para esta pessoa. Emmanuel está chamando a atenção para isso. A pessoa te procurou, sabe que você é alguém encarnado que pode ajudar-lhe a entender aquela dificuldade, a entender aquele problema. Mas você esqueceu do seu planejamento reencarnatório e está com a mente voltada para situações materiais. Está mais envolvido com a compra não sei aonde, com o médico que você tem que ir, com aquela festa que você precisa ir. Você não vai passar a mensagem necessária para aquela pessoa que te procurou. Porque você está mais incomodada com o processo materialista do que com o processo espiritual. Eis a questão. A coisa é muito séria. E mais séria pelo momento que estamos vivendo no planeta Terra. Prestaram atenção nos textos que eu li? Dos livros que ali estão, no início? Amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais? Pois é. Está ali. A resposta ao que eu estou dizendo agora está ali. O que eu li aqui. A coisa é muito séria. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A sua tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio para quem e para onde? Para todos os necessitados e ignorantes que precisam se esclarecer à luz do Evangelho de Jesus. A vossa tarefa deve ser encarada como um sacerdócio. Eu perguntei para quem e para onde? Para quem e para onde? Fala que não sabe, né? Para quem e para onde? Eu não sei. Ela deve ser encarada como um sacerdócio. Oi? É para nós mesmos e para todo o universo. Primeiro lugar para nós mesmos. É isso aí. Tá certo. É isso que Graça, você está legal, você tem captado bem determinadas questões. Então, corrigindo para nós mesmos, como disse a Graça. E para todo o universo, né? Então, eu vou sempre incluir o universo. Primeiro para nós mesmos. É um sacerdócio para você mesmo. Então você tem que encarar isso. E como é que você faz esse sacerdócio para você mesmo? Como é que você pratica esse sacerdócio para você mesmo? Ela está perguntando. Perguntar para a Ingrid. Perguntar para a Ingrid, porque eu não perguntei nada a ela. Através do conhecimento e da fé. Praticando boas ações, tendo bom comportamento diante do que nos ensina o nosso amigo Jesus. E a fé, ela sentou bem. E a fé. Sim, mas perfeitamente. Se ela vai seguir diante, não tem como. A fé está presente. Os crentes dizem que sem fé é impossível agradar a Jesus. Então, ou a Deus. Nós, médiuns, primeiramente, temos que trabalhar conosco. Não queira atender o outro sem trabalhar com você mesmo. Porque você não vai passar o necessário. Você não vai emitir o que se faz necessário. O outro vai receber a tua resposta de acordo com o que ele necessita. Ele vai acatar ou não. Aí é um problema dele. Faço-me entender? Você não vai falar para alguém alguma coisa para agradar naquilo que ele está colocando para você. Você tem que ser verdadeiro. A verdade tem que ser pura. Porque não existe meia verdade. Se ensina ou não. O que passa disto é de procedência maligna, falou-nos o mestre. Por isso, ele não hesitava em dizer a verdade. Você gosta ou não gosta é problema teu. E ele falava sempre a verdade. E quantos não gostaram? Quantos se sentiram ofendidos? Problema daquele que se sentiu ofendido. É ele que está mal. Sim, sim, não, não. O que passa disto é de procedência maligna. Ou seja,
fale realmente o que se faz necessário. Seu Coelho, e na minha opinião, a mediunidade, ela está empregada em todas as nossas ações, né? Eu vi muito lá nos domínios da mediunidade, é fantástico. Tudo que você faz, a mediunidade está incluída. Então, você empregar os seus sentimentos, o amor, a gratidão, uma boa vontade para você fazer tudo com perfeição, né? Você está exercendo bem a sua mediunidade. Graça, você falou uma coisa interessante, mas agora eu vou te perguntar por quê. Por que em tudo que você faz, a tua mediunidade está incluída, como você falou? Diga-me por quê. É porque a mediunidade eu considero como uma grande alavanca que Deus... Sim, por que ela está incluída? É psiquismo. Porque Veja bem. ela é a nossa direção. Veja bem, perfeito. Seja bem ou mal, porque a tua mediunidade pode estar versada para coisas que não prestam ou para coisas que prestam. Então as tuas ações e a tua sintonia vai captar também do plano espiritual, vai atrair para você do plano espiritual espíritos com as mesmas sintonias. Sim. Então, se você está numa sintonia imprestável, eles vão te ajudar. Os imprestáveis também vão te ajudar. Sim. E você vai ter a ação, o movimento, o comportamento, né, também agradando aos pensamentos que você recebeu daqueles que não prestam, que estão na mesma sintonia em que você se encontra. Sim. Problema sério, né? A mediunidade em si ela é neutra, né? Ela não tem. Não a moral do médium é que vai ter definição da mediunidade. Problema sério, né? Essa parte inferior aí eu Mas assim, dá de graça, não pedir graça. carrego não. Você não é graça? Dá graça. Então, Vou terminar aqui. Eu coloquei assim, porque a mediunidade é uma faculdade psíquica e que se processa mente a mente. A mediunidade é o quê? É uma faculdade psíquica Ah. do próprio indivíduo, seja encarnado ou desencarnado. Então a ligação é mente a mente, dependendo daquilo com que eu me sintonizo. A mediunidade, ela tem a sua gênese na alma. A gênese da mediunidade é na alma. Você recebe a mediunidade de acordo com os princípios e a educação da alma. E então o teu corpo orgânico é preparado de acordo com isso. Porque tudo que te acontece e tudo que vai ser oferecido a você está de acordo com a alma, com a tua mente, com a tua evolução espiritual. E a tua evolução, aonde está? Na alma. Não tem como ser diferente. Não tem como. Então, tudo o que acontece contigo depende de você. Não é você corpo, não é você espírito, é da alma. Porque espírito nós já vimos o que é. Espírito é perispírito e alma. É o que chama de espírito. Kardec nos ensinou. O que chamamos de espírito, é alma e perispírito. Faço-me entender? Então, tudo que te acontece, tudo, depende da classificação da alma, seja o que for. E a tua mediunidade é proposta para você desempenhá-la de acordo com a tua classificação da alma. Não tem como ser de outra maneira. Por isso, existem médiuns escreventes, outros audientes, outros videntes. É o que se faz necessário para você comandar a tua evolução. Aí você vai fazer bom uso ou mau uso, depende de você. A mediunidade é neutra, você faz o que quiser. Agora, as consequências não são neutras não, elas existem mesmo e vêm. Né? Se você usar mal a tua mediunidade, depois a coisa é séria. E séria por vários motivos.
Séria pela falta de estudo e compreensão, e séria porque você usou a tua ferramenta indevidamente. O que acontece quando você usa uma máquina indevidamente numa indústria? A máquina tem que correr numa velocidade X, mas você acha de botar numa velocidade X mais 2. E aí o que acontece com a máquina? Vai estragar-se, né? E você é responsável. Aí o patrão te chama, você está dispensado, ainda vai pagar isso que você fez, ó, fez impróprio. Você não tinha um contrato? Faço-me entender? A coisa é séria. As consequências, elas se entrelaçam umas com as outras. Não é como as pessoas pensam, não, eu fiz mal só a ele. Você não fez mal a ele. Você fez mal a ele e a todos que estão em volta dele, de acordo com o que ele fez com aquilo que você fez com ele. O problema é sério. Poxa, é muito grande. O problema é sério. É por isso que aquele político do que o Raul contou estava lá comendo na lata do lixo. Porque ele usou o dinheiro do povo. Então muita gente passou fome por causa dele, né? Agora quem estava passando fome é ele. Come do lixo agora. Coisa séria, né? Então quando você faz o mal a alguém, não é só o mal que você fez àquele alguém que você vai ter que resgatar. Você vai resgatar o mal que você fez a ele e o que ele promoveu com o mal que você fez a ele, o que ele promoveu aos outros que o rodeiam. Problema sério. E a ele próprio, né? Oi? E a ele próprio. Perfeitamente, claro, mas não tem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Então, a vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tomar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança, numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Acabei de falar de material. Olha, o que os amigos espirituais nos falam da materialidade é uma brincadeira. E se nós não tomarmos providências e achar, não, mas o que eu vou para ali, não, depois eu vou lá. Olha, cuida da alma, porque está aqui. Aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Mas se você não quiser que essa felicidade se concretize, não tem problema nenhum. Existe o exílio, existe o dano da segunda morte. E se o primeiro dano da segunda morte não der certo, existe o segundo dano da segunda morte. Não tem problema algum. Porque pelo que estamos vendo no planeta Terra, aqueles que voltaram para o teste final vão ter um segundo dano. Muitos deles aí estão fazendo o que nós estamos vendo. O primeiro não serviu, vai ter um segundo. Vão para um planeta inferior àqueles que eles se encontravam para despertar. E não tenha dúvida, vão encarnar num planeta primitivo, como vieram os capelinos para cá. A coisa é séria. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade, compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação. Não repararam nas pedras e nos acúreos do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações
à luz da crença e das esperanças, e se, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Entenderam? Caminhe pela verdade, caminhe com Jesus, escute bem, ouça se tem ouvido de ouvir o que fora dito. Caso contrário, a dor e o sofrimento te esperam. Não tenha dúvida quanto a isso. Daí, os livros nos falam, os amigos espirituais nos mostram, mas a maior parte da humanidade, inclusive espíritas que se dizem, não fazem-no devidamente e acham que vai estar tudo bem. Não vai. A dor e o sofrimento vai bater. A dificuldade vai se apresentar. Sim, sim, não, não. O que passa disto é de procedência maligna, repito. Palavras do Mestre, Jesus. Então, que saibamos usar os nossos propósitos que ocorreram no planejamento reencarnatório. Esquecidos, muitas vezes ficamos iludidos pela materialidade. Não, porque eu tenho que dar atenção a isso. Não, porque eu tenho... Administre a sua vida, mas administre-a espiritualmente. Como eu já ouvi muitas vezes, porque eu tenho que fazer isso. Porque calhou nesse horário. É porque você não administrou. É um problema seu administrar os seus horários. Não é um problema daquele que está te oferecendo, é um problema teu. Não dá para fazer ali, faz acolá. Faço-me entender? Eu faço assim. E se eu faço assim, repito, eu não sou exemplo para ninguém, mas se eu faço assim e consigo fazer assim, todos podem fazer. Quem me disser que não, é por isso que eu falo com firmeza. Eu falo com firmeza porque eu faço assim. E se eu consigo, todos conseguem. Eu, com muito mais defeitos do que todos vocês, consigo fazer. Por que ninguém consegue? E eu ouço de pessoas, às vezes eu fico calado, para não chatear muito a pessoa naquele momento. Não é? Mas eu vejo que ela está lutando contra ela mesma. Ela se engana. Vou repetir, sim, sim ou não, o que passa disto é de procedência maligna. Ok? Por acaso alguém tem conhecimento de que Jesus passou disto? Por acaso alguém tem conhecimento de que ele fugiu alguma vez à verdade? Pois é. Então, alguém pode dizer que por motivos administrativos Jesus não fez isso ou aquilo? Pois é. Então, administremo-nos para que possamos fazer de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Que o nosso planejamento reencarnatório está lá marcado. Está marcado. Fizemos um planejamento reencarnatório para aperfeiçoamento moral. Aonde está isso, Quaresma, no Evangelho? Apenas. Ainda tenho apenas. Reencarnastes apenas para aperfeiçoamento moral. Está no Evangelho. Prestar atenção no vocábulo, apenas, é forte, né? É forte. É forte. Então, quando o nosso irmão fala em material, quando Agostinho fala da materialidade, e quando eu estou falando, eu não estou falando à toa. Estão nos livros. E qual livro, Quaresma? Principalmente o Evangelho. Viu, querido? Principalmente o Evangelho. Meus amigos, minhas amigas, nós vamos parar aqui
porque a hora nos convida a terminar. E eu, tão ciente do meu trabalho, eu esqueci de tomar a minha pílula. E a pílula, essa pílula aqui, não é para a alma, é para o físico. Mas eu esqueci-me e agora eu tenho que cuidar. Vou tomar aqui. É porque o papel agarrou ali. Não tem problema. Olha. Eu vou pegá-la. Dá um soco. Eu tenho dificuldade de abaixar, mas eu vou pegar. Dá um soco que rapaz. Eu pego. É melhor do que eu. É que a minha idade já pede que eu perca um pouquinho essa flexibilidade. Não conseguiu pegar? Olha, bactéria, você que veio do chão, por favor, passa direto. Eu dou uma soco e vai tudo embora. Mas se for uma bactéria evangelizada, não tem problema. Seu Gil namora. Ah, seu Gil. Sim, porque muita gente pega coisa e pô, não adianta, a bactéria vem junto, não tem como. Mas como nós estamos aqui benignamente falando em evangelizarmos-nos, então os amigos espirituais deram uma magnetização e essas bactérias passam batidas. Muito bem, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Terminamos a nossa tarefa de hoje. Hoje, o encontro 223. Iniciamos um estudo simples sobre mediunidade. Mestre amigo, mestre querido Jesus, ajuda-nos na compreensão, no entendimento deste fator tão importante para todos nós, que é a mediunidade. Que possamos compreendê-la e utilizá-la de acordo com o tempo que estamos vivendo, para que os resultados sejam os melhores. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Amigos espirituais, trabalhadores na seara do Mestre, nossa gratidão. Nossa total gratidão pela ajuda, pela inspiração, pelo auxílio que temos recebido. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.